A Ucrânia está se mostrando difícil de ser conquistada pela Rússia, mas a diferença entre as forças militares é muito grande. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estamos acompanhando a heróica e eficaz resistência ucraniana. Apesar da Rússia ter um poderio militar muito superior, o avanço russo parece lento. Depois do avanço inicial no primeiro dia, que pode ser creditado ao fator surpresa, o exército russo não tem avançado tanto assim. Alguns atribuem isso ao cuidado dos russos para não causar perdas civis. Outros a problemas de logística russos, outros ainda a bravura dos soldados ucranianos ou dos civis ucranianos, o que tem atrapalhado as operações. Mas está claro para todos que a Rússia esperava ganhar essa guerra rapidamente. Ok, uma guerra a gente nunca sabe quanto tempo vai levar, alguma demora não é nada do outro mundo, mas nunca passou pela cabeça de ninguém a possibilidade da Ucrânia acabar ganhando esta guerra e expulsar os russos do seu território. Seria possível tal cenário? Bem, Camille Galiv, um cientista político americano, tem exatamente essa opinião. A Rússia vai perder esta guerra militarmente se a Ucrânia resistir mais de 10 dias ao ímpeto inicial russo. É possível vislumbrar nessa situação um contra-ataque e expulsão das tropas russas do território ucraniano. Resistir 10 dias significa resistir até a semana que vem. Embora eu me sinta cético com relação a isso, vale a pena ouvir os argumentos dele. Ele explica que a Ucrânia vai ganhar essa guerra da Rússia devido a 3 falhas na visão da maior parte das pessoas que acham que a Ucrânia não tem chances. Primeiro, porque o exército russo está sendo superestimado. Segundo, porque o exército ucraniano está sendo subestimado. Finalmente, porque as pessoas não entenderam exatamente a estratégia e os objetivos da Rússia. Nos números, o exército russo é absurdamente superior ao ucraniano. Tem muito mais conscritos, muito mais armas, muito mais de tudo, inclusive armas nucleares. Mas guerra, você sabe, não é jogo de trunfo, não basta um número maior. É preciso ver o que desses equipamentos todos podem funcionar na situação específica dessa guerra. E aqui começa um problema. O exército russo tem muito equipamento velho, muito cacareco, como inclusive eu já mencionei em outros vídeos. A opinião dele é a mesma que a minha, mas ele expande essa tese. A Rússia, de fato, experimentou uma modernização de suas forças armadas entre 2007 e 2012, quando o Ministério da Defesa russa estava sob o comando de Serdukov. Serdukov mexeu no vespeiro que eram as forças armadas russas depois do fim da União Soviética, lutou contra a corrupção que infestava as forças armadas, brigou contra fornecedores de armas por melhores preços e maior qualidade, brigou com toda a indústria armamentista russa por melhores condições. E nesse momento, de fato, conseguiu modernizar muito do armamento russo. O problema é que essas ações ríspidas fizeram com que ele perdesse sustentação política. Um monte de gente nas Forças Armadas não gostava dele. Estava muito satisfeito com o esquema anterior, cheio de corrupção, cheio de desvio de material. Um monte de magnatas russos também ficou brigado com ele. Afinal, era muito melhor antes, quando podiam ditar preços altos e entregar material porcaria. No final, só restou a Putin substituí-lo em 2012. E o substituiu por Shoigu, que é o ministro da Defesa desde então. Quem é Shoigu? Bem, ele é o único ministro que continuou ministro na Rússia desde o fim da União Soviética. Ele foi ministro de alguma coisa no governo russo desde o dia que Yeltsin tomou posse. Sobreviveu diferentes presidentes num ambiente político extremamente tóxico em que a maior parte dos ministros não dura mais do que um par de anos. Como ele fez isso? Ora, ele é conhecido por focar em propaganda e pouca exigência. Deixa os subordinados fazerem o que quiserem, desde que consigam entregar números bonitos no final. Nada de exigir qualidade, fim de corrupção, deixa o pessoal quieto. Só pede números bons, nem que seja propaganda. No final, ele é o ministro da propaganda. O fato é que a suposta modernização do exército russo parou ali. De 2012 para cá, os números continuam crescendo, mas só os números. Os equipamentos em si continuam cacarecos velhos da União Soviética ou aquilo que foi modernizado por Serdukov. Muito da expansão desde então
é pura publicidade, não tem nada de equipamento real. Além disso, na visão dele, a Rússia cometeu um outro erro estratégico desde o fim da União Soviética. Optou por tentar manter o máximo da frota naval soviética. Isso gerou um custo enorme para a Rússia, porque eram navios muito caros. Fez com que investimentos muito mais razoáveis nas forças terrestres e aéreas acabassem não acontecendo. Uma frota naval grande como a Rússia tem hoje seria indispensável para lutar contra os Estados Unidos, por exemplo, mas ajuda muito pouco numa briga com a Ucrânia. Pode facilitar a tomada dos portos no Mar Negro, mas só. Portanto, embora os números do exército russo sejam muito positivos, a realidade é bem aquém disso e mal posicionada para o tipo de combate na Ucrânia. Mas pior que isso, todas as guerras que a Rússia se meteu nos últimos anos foram do tipo invade um pouquinho e o governo cai imediatamente. Pode ver, Geórgia, Chechênia, a Síria, que é a exceção a isso, o exército russo não vai para a linha de combate, só apoia. Os soldados russos, de fato, têm pouca experiência na guerra de forma geral. Isso é outro problema. Muito soldado, mas todos verdinhos. A Ucrânia tem o contrário. Desde a invasão da Crimeia pela Rússia, que tem que lutar contra os separatistas em Donbass. O exército tem um monte de pessoas treinadas neste combate real, acostumada a ouvir bomba explodindo do lado sem tremer, que viveu o dia a dia de uma batalha real. Ok, uma guerra civil, não um exército, mas em tudo similar ao ataque russo. Afinal, todo mundo sabe, os rebeldes ali são equipados e treinados pelos russos. Mais do que isso, quando a Ucrânia tomou a sova da Rússia na invasão da Crimeia, percebeu que seu material estava todo podre. Tal como a Rússia, só tinha cacareco velho da época soviética. A Rússia, pelo menos naquele momento, estava melhor devido às melhorias feitas por Sadukov. Isso serviu de alerta para a Ucrânia. Desde então, o governo tem investido pesado em modernizar as forças armadas. Pior, quando você é atacado e humilhado, cresce nas Forças Armadas o sentimento patriótico, diminui-se a corrupção, que também era grande por lá. As pessoas constatam que precisam fazer algo de verdade, não bastam números para se defender. E eles fizeram um monte de encomendas, um monte de equipamentos novos. A maior parte dos tanques do exército ucraniano ainda são os cacarecos velhos soviéticos, porque as maiores encomendas que eles fizeram de tanques ainda não chegaram, só tem cacareco por lá. Mas muitos caminhões de combate, radares móveis, drones e equipamentos de última geração já integram as Forças Armadas. Além disso, o conflito com a Rússia fez com que vários países ocidentais ajudassem com armamento mesmo antes da invasão. E essa ajuda tem se intensificado agora com a invasão russa. No final, nos números frios, na visão dele, os russos não estão melhores que os ucranianos não. Mais quantidade, talvez, mas com qualidade muito inferior e menos treinamento. Mas ainda falta um terceiro ponto, a estratégia russa. Segundo ele, uma blitzkrieg é ordenada em escalões, ondas de ataque. Se o objetivo real é ocupar território, faria sentido a Rússia enviar várias ondas de ataque seguidas. A primeira onda diminui a resistência do oponente para as seguintes eliminarem qualquer oposição e conquistarem o território. O que estamos vendo neste ataque é apenas uma onda vinda de vários sentidos. As forças russas aumentaram a pressão no dia de ontem, 28 de fevereiro, mas são as mesmas forças, elas não estão ocupando o território. Não é uma nova onda simplesmente porque o exército russo não preparou isso. Lógico, isso se deve à expectativa do Putin de que isso não seria necessário. Ele achou que o governo cairia rápido. Como falamos no vídeo, a pressa de Putin ficou estampada na internet, sua motivação também. Ele não imaginou que haveria resistência. Portanto, para que fazer toda a logística tão mais complexa de um ataque em ondas? Manda tudo de uma vez para intimidar, o governo cai, trabalho resolvido. Também fica claro essa estratégia devido ao foco em Kiev. O maior comboio de tanques e forças russas se desloca para lá neste momento. Claramente um movimento de intimidação, não estratégico de ocupação. O problema é que o governo ucraniano pode se mudar de cidade. Todos os governos têm planos para isso. A intimidação russa matando civis em Kiev pode sair pela culatra. Não intimidar o governo, apenas vender ao mundo uma imagem de cruel matador de civis.
Como se não bastasse, uma das armas mais importantes da Rússia, a propaganda, parece ter sido pega no contrapé. Novamente, esperavam que a coisa fosse rápida. Embora estejam usando claramente contra-informação na internet, mesmo aqui no meu canal, volta e meia aparece robô russo para criticar meus vídeos, a Ucrânia também tem feito um excelente trabalho nesse sentido, unindo o povo, os militares e Zelensky, que segue firme na presidência. A visão externa da Ucrânia está cada vez maior, da Rússia cada vez pior. A indicação de que está perdendo a guerra da propaganda também se mostra justamente na necessidade do Putin de censurar jornais e internet no próprio país. A moral das tropas russas ao atacar um país irmão numa guerra que ninguém vê sentido certamente está baixa. Ok, vão obedecer à cadeia de comando, mas isso é muito diferente de alguém que está realmente motivado, que está defendendo a sua própria pátria, o caso dos soldados ucranianos. Eu ainda vejo a análise desse especialista com reservas. Me parece pouco provável a Ucrânia ganhar a guerra, até porque, estando sem saída, Putin pode fechar um acordo de paz inerte nos próximos dias, está inclusive prevista uma reunião nesse sentido amanhã, ou pode recorrer ao seu arsenal nuclear, e depois disso ninguém sabe o que pode acontecer. Mas ele certamente tem alguma razão em seus argumentos. É possível ver por que a Rússia está com tantas dificuldades. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!